Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder compartilhar informações com vocês. Eu sou Wesley, para quem não me conhece. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou educador global da Cosmetics e sou apaixonado por essa área, sou apaixonado por cabelos, sou apaixonado por cor, independente se seja ela escura, clara, loiro, dourado, caramelo, cinza. Eu gosto de cor. E isso me faz cada dia mais estar buscando novidades ou até mesmo ideias para falar sobre isso, tá bom? Nosso tema hoje é loiros, só que eu vou estar abrangendo um pouquinho mais do que falar só de mechas, tá bom? Nós teremos workshops e cursos de balaiagem, falando das técnicas de mechas amanhã. Hoje é falando sobre loiros, sobre cor em geral. Eu vou aprofundar um pouquinho mais nas cores, nos problemas com cores, como chegar ou como conseguir alguns tons de loiros, tá bom? Eu não vou aprofundar em técnicas de mechas. E eu tenho uma modelo que eu estarei apresentando um problema que é comum no salão de beleza e eu mostrarei uma forma de resolver esse problema. Tá bom para vocês? Tranquilo? Então, esses modelos que estão aqui foram só mesmo para abrilhantar aqui nosso palco. Meninas, muito obrigado, tá bom? Foram modelos que nós fizemos nos dias que nós estamos trabalhando aqui. Ela foi feita ontem, essa modelo foi feita hoje, só mesmo para estar aqui. Então, podem descer, por favor. Muito obrigado. Eu vou chamar a nossa modelo que nós mostraremos o problema que nós estaremos estudando, ok? Então eu vou aprofundar em um tema, vou falar de uma situação e vou exemplificar nesse cabelo. Pode. Ok. Nossa modelo que está aqui, nós fizemos a técnica de balaiagem nela no palco externo, tem pouco tempo, certo? E eu quero mostrar para vocês aqui uma realidade muito comum que acontece nos nossos salões. Essa cliente, ela tinha um resíduo de coloração nos cabelos, ela tinha resíduo de cor antiga nos cabelos e a raiz dela estava natural, certo? Ao fazer a técnica de mechas, ao fazer o clareamento no cabelo dela, nós percebemos uma diferença no processo de clareamento. Nós tivemos uma tonalidade nas pontas mais alaranjadas e próximo da raiz, onde é mais natural, perceba que ficou um pouco mais claro. Vocês conseguem ver essa diferença? Vocês já viram isso acontecendo no dia a dia de vocês? É comum isso acontecer? Por que isso acontece? Primeiro porque ela tinha resíduo de coloração no cabelo. Isso é um ponto, né? E se você olhar, todas as partes onde os cabelos dela estavam naturais, ficou mais claro, certo? Esse é um ponto, o natural do cabelo. Outra coisa também que se percebe muito é porque quando o cabelo é natural, ele mistura com o cabelo que foi descolorido, e normalmente o cabelo natural é um pouco mais frio. Ele tem uma base 5, por exemplo, que é fria. Então, quando esse cabelo mistura com a mecha descolorida, essa mescla aqui, como o cabelo foi eriçado, quando ele junta o eriçado com o cabelo descolorido, você consegue perceber parece que neutralizou. Então você percebe essa diferença na cor. Se você tonalizar esse cabelo diretamente, sem fazer essa correção, o que vai acontecer? Essa cliente, ela vai ter essa característica de ter a frente ou a raiz sempre mais clara e a ponta mais escura. Então nós não podemos tonalizar diretamente. Se você quiser, por exemplo, barulho, né, gente? Se você, por exemplo, fizer um esfumado de raiz nesse cabelo, é pior ainda. Quando você esfuma esse cabelo, normalmente os tons de esfumado, eles são meio frios. Aí vai esfriar ainda mais esse cabelo aqui no início e aqui vai continuar com aspecto quente. Muitas vezes a cliente, quando vê esse resultado, ela reclama.
ela fala assim, ah, meu cabelo ficou meio alaranjado, meu cabelo ficou muito... Eu não gostei muito da cor das minhas pontas. Você consegue escurecer? Você consegue fazer alguma coisa para corrigir esse reflexo? Então, para isso não acontecer, nós precisamos fazer um processo que nós chamamos de repigmentação, certo? Esse cabelo, para vocês terem ideia, a técnica que foi executada nele, que foi a técnica de balayagem 2022, não precisa de fazer esfumado, porque fica super natural, certo? Não tem necessidade de esfumar. Só que nós precisamos corrigir essa tonalidade. Os meninos que estão aqui comigo, eles vão fazer já a aplicação dessa repigmentação, eles já vão fazer essa aplicação, mas eu não vou falar sobre isso neste momento, tá? Eu estou explicando porque eles vão estar fazendo enquanto eu vou estar falando de outra coisa, só para ganhar tempo, para que vocês vejam como é que faz. Então, eles vão preparar uma cor, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, quais são as opções que nós temos, e vai aplicar nessa franja, nessas partes mais claras, ó, aqui, ó, aqui, e em algumas partes aqui do meio. Os cabelos precisam estar molhados. Então, por que eu trouxe ela com o cabelo meio seco? Para vocês verem a cor, tá? Mas sempre que vocês vão fazer uma repigmentação, é importante que o cabelo esteja molhado. Então, primeira coisa nesse cabelo é molhar, tá? Umedeça o cabelo com um borrifador, com alguma coisa, molhe o cabelo e depois vocês vão aplicar. O processo que eles estarão fazendo chama-se repigmentação, certo? Essa repigmentação ela precisa ser feita sempre que você tem uma irregularidade no processo de clareamento, ok? Então, eles vão umedecer esse cabelo e vão aplicar. Primeira coisa importante, eles precisam aplicar esse produto no couro cabeludo, na raiz? Precisa aplicar aqui no couro cabeludo? Não precisa. Precisa aplicar nessas pontas? Precisa ou não? Não precisa. Então, eles estarão aplicando somente no contorno e onde precisar aqui em algumas partes, aqui no meio aqui que precisar de algumas pontas, de algum meio aplicar, eles estarão aplicando. Mas o mais importante é essa região aqui da frente do cabelo dela e contornos que está mais evidente. Tá claro para vocês, gente? Tá tranquilo? Jóia. Enquanto eles estão fazendo isso aqui, eu estarei explicando um pouquinho sobre um ponto muito importante para estudar sobre loiros, que é a escala de fundo de clareamento. Eu acredito que já falei isso aqui hoje, mas eu falei um pouco mais rápido, e eu vou falar um pouco mais detalhado sobre a escala de fundo de clareamento para algumas realidades do loiro, certo? Então, sempre que nós vamos falar de clareamento, e é importante conhecer sobre fundo de clareamento, porque nós não trabalhamos muitas vezes no nosso salão com cabelos virgens ou cabelos naturais. Muitas vezes cabelos naturais têm um clareamento fantástico, como vocês viram aqui. Mas cabelos que têm resíduo de coloração e de química, muitas vezes clareia irregular, que é essa realidade que aparece muito no nosso salão. Então nós temos que conhecer todos os fundos de clareamento e saber como resolver esses problemas. Então, a escala de fundo de clareamento... A escala de fundo de clareamento, o que é fundo de clareamento? É o resíduo de cor que aparece quando um cabelo é clareado, ou é descolorido, ou até mesmo colorido. O fundo de clareamento, ele precisa ser percebido, muitas vezes, antes mesmo que você faça um processo de coloração, por exemplo. Muitas vezes, alguns profissionais têm muitos problemas nos processos de coloração, porque não imaginam, não sabem qual é o fundo de clareamento daquela cor quando ela é clareada. Alguns profissionais têm conhecimento de fundo de clareamento só quando vem. Então, por exemplo, descoloriu o cabelo, chegou numa cor, esse é o fundo de clareamento. Ok, mas e quando você vai fazer uma coloração em um cabelo, que esse cabelo não está revelado no fundo de clareamento, você também precisa saber o que tem ali por baixo. Muitas vezes a gente esquece. Nós olhamos para a cartela de cor, escolhemos uma cor para aplicar no cabelo e imaginamos que vai ficar daquela cor. Por exemplo, eu vou colorir o cabelo da minha cliente com a coloração número 7. Esse cabelo, nenhum cabelo natural aplicando um 7 fica igual à cartela. Zero, nenhum fica. Eles sempre vão revelar uma cor que não é essa, que é o fundo de clareamento.
certo? Então nós precisamos conhecer quais são esses fundos de clareamento para nós não termos problemas com eles. Quais são os fundos de clareamento? Cabelo número 1, que é o cabelo preto, um cabelo muito escuro natural, ele tem um fundo de clareamento vermelho escuríssimo. Vermelho escuríssimo. O que é vermelho escuríssimo? É aquele reflexo bem suave. Sabe quando vocês percebem isso? Quando vocês usam uma tinta permanente preta no cabelo de uma cliente, depois de um tempo que ela lava, você olha no reflexo do sol, fica aquele tom bem escuro, avermelhado. Isso é vermelho escuríssimo. Isso acontece quando você usa uma cor escura permanente. Primeira dica, mesmo que não é de loiro, nunca utilize coloração escura permanente. Nunca. Mudem isso da vida de vocês. Tirem isso da vida de vocês. Não existe possibilidade de neutralização de fundo de clareamento até a altura de 4, tá, gente? Atenção. É impossível neutralizar fundos de clareamento até a altura de 4. Então, ou você não o revela, ou você terá problemas com esse fundo de clareamento para sempre, certo? Então, para isso não acontecer, use coloração sem amônia. Entenderam o que eu estou querendo dizer? É impossível neutralização de fundo de clareamento até a altura de 4. Para vocês terem ideia, até a altura de 5 é praticamente impossível. Eu posso dizer, na realidade que nós vivemos, que até a altura de 5 é impossível a neutralização de fundo de clareamento. Ok? Então, ou você não revela, ou você terá problemas com ele. Como não revelar? Utilizando coloração sem amônia. Ok? Não é usando oxidante baixo com tinta, não. É utilizando coloração sem amônia. Tudo bem para vocês assim? O que acontece é que algumas empresas que têm coloração sem amônia não garantem uma boa pigmentação nessas colorações. Não pigmentam muito bem. Por isso que nós temos uma coloração sem amônia que tem a mesma quantidade de pigmento que a coloração com amônia. Se você pegar o preto permanente da E-Cosméticos e o preto tonalizante, é a mesma cor com a mesma quantidade de pigmentos. Assim é o 3, assim é o 4, assim é o 5. Todos têm a mesma quantidade de pigmento. Tonalizante é o permanente. Porque nós entendemos essa realidade. Ok? Então o fundo de clareamento do 1 é vermelho escuro. 3, vou saltar o 2 que a gente não usa, né? 3, vermelho escuro, aqui é escuríssimo. Aqui vermelho escuro. 4, vermelho. 5, vermelho claro. 6, laranja escuro ou laranja avermelhado, também pode ser chamado. 7, laranja. 8, amarelo alaranjado. 9, amarelo. E o 10, amarelo claro. Certo? Esses são os fundos de clareamento que nós temos ou que nós precisamos conhecer. Todas as vezes que você fizer um clareamento no cabelo da sua cliente, esse fundo pode aparecer. Quando esse fundo de clareamento aparece uniforme, de cima a embaixo, perfeito, tá tudo bem. É só você fazer o que você quiser após isso. Quando isso não acontece, nós precisamos fazer um processo de repigmentação. E isso é muito comum, tá, gente? No nosso dia a dia. Eu praticamente trabalho muito com repigmentação. Por quê? Eu não tenho cabelos naturais, eu tenho muitos problemas com cabelo, então eu uso muito isso. E nós vamos fazer repigmentação, muitas vezes nós fazemos repigmentação na altura de 6, 7, 8 e 9. São essas alturas de tons que nós fazemos repigmentação. Uma vez que nós falamos de loiros, nós estamos falando dessa realidade aqui, 6, 7, 8 e 9. Eu conheço alguns profissionais que falam que são especialistas em loiros, mas claro, só faz loiro na altura de 10. Ou só faz cabelo que chega na altura de 10. Gente, um cabelo que chega na altura de 10, ou que pode chegar na altura de 10, ou que você clareia na altura de 10, você não tem o que fazer. Qualquer coisa que você colocar vai ficar bom ou ruim, porque pega tudo que você coloca. Se você colocar cinza, fica cinza, colocar bege, fica bege, colocar pérola, fica pérola, colocar azul, fica azul, colocar amarelo, fica amarelo, colocar qualquer cor, fica. Não existe dificuldade em colorimetria para um fundo de clareamento desse. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Então tá tranquilo isso. Eu não vou ensinar vocês a fazerem colorimetria para loiro na altura de 10.
Qual o sentido que tem nisso? Zero sentidos. O problema, ou o que acontece, é que muitos profissionais não falam disso aqui porque não dominam. Ou então alguns profissionais que às vezes são até famosos, eles falam assim, ó, para fazer luzes comigo ou loiro comigo, tem que ter um natural 6 ou 7 ou 8. Para ser loira tem que ser natural 7 pelo menos. Não pode ter progressiva e tem que ter um crescimento natural de pelo menos 8 meses. Uai, que colorimetria que é essa dessa pessoa? Não tem sentido, né? Então nós estamos falando de realidade. Quantas clientes no seu salão são assim, naturais 7 ou 8, sem química nenhuma e com retoque de quase um ano? Quantas? Faz as contas aí na sua mão. Tem muitas? Lá na minha região não tem nenhuma, não existe. Mas se você vai num curso, às vezes, de algum desses profissionais, as modelos são assim. Eu tenho um amigo que fala que elas são modelos criados em cativeiro. Então, para que vale? Vai ficar bonito o cabelo? Óbvio que vai. É a mesma coisa de um pintor excelente, muito bom, pegar uma tela branca e fazer o seu desenho. Agora o cara pegar uma tela toda manchada, toda borrada, rasurada, estragada e criar uma arte, o cara tem que ter muito conhecimento, que é o que vocês precisam ter e estão estudando para isso, tá bom? Quando eu tenho problemas com esses fundos de clareamento, laranja escuro, laranja, amarelo laranjado e amarelo, o que significa, gente? Eu ainda tenho resíduo da cor natural que Deus criou. Esse resíduo, ou até mesmo uma cor que alguém colocou, é um resíduo de fundo de clareamento. Esse resíduo precisa ser ou neutralizado, ou uniformizado, ou esquentado, ou esfriado, existem várias possibilidades, certo? Quando isso aqui acontece de maneira irregular, como eu quero dizer irregular? Assim, ó, algumas partes ficaram na altura de um 6 e outras partes na altura de 8. O mesmo cabelo, lembra do cabelo dela? Tinha parte na altura de 7 e parte na altura de 8. Quando você faz uma tonalização, onde está mais claro fica mais claro, onde está mais escuro fica mais escuro. Por isso que nós utilizamos a técnica de repigmentar. O que é repigmentar? Devolver pigmento para onde tirou demais, ok? Você pode utilizar cores tomando como referência os fundos de clareamento. Como assim, Wesley? Exemplo, eu tenho um cabelo que está na altura de 8. E eu tenho também, no mesmo cabelo tem mechas na altura de 6. Eu preciso voltar aqui. Então eu tenho que pigmentar esse cabelo nível 8 para uma cor nível 6. Certo? Então eu preciso de cores que tenha esse fundo de clareamento. Na altura de 6, eu posso utilizar 6.34. O 6.34 é uma cor que tem a presença de laranja, só que eu não vou colocar vermelho nesse cabelo totalmente, porque o fundo de clareamento do 6 é laranja escuro. Se eu colocar muito a presença de laranja, tipo um cobre muito intenso, para eu tirar isso depois dá um trabalhão, vocês concordam comigo? Então eu coloco um cobre um pouco mais suave, mas é cobre, não deixa de ser cobre. Eu estou devolvendo pigmento para esse cabelo. Então eu vou devolver uma cor que é mais fácil para retirar depois. Então eu utilizo 6.34. Se o cabelo está na altura de 7 e tem mechas 8 ou 9 misturadas, eu quero repigmentar para o 7, eu vou utilizar 7.4 ou 7.34. Essas duas cores funcionam muito bem. Depende da cor que eu quero. Eu estou repigmentando esse cabelo, por exemplo, para fazer um loiro frio. Eu vou utilizar 7.34, que tem menos presença de laranja. Eu estou repigmentando esse cabelo para fazer um loiro quente, ou morena iluminada. 7.4, porque tem mais presença de laranja para a cor que eu quero, tá fantástico, ok? Então, essa cor é indicada para cores quentes e essa cor é indicada para cores frias no processo de repigmentação, ok? Se eu tenho um cabelo que está com mechas nível 8 e eu tenho um monte de fios misturados nível 10, isso acontece muito em retoque, certo? Eu preciso utilizar 8.34
ou 8,3. Quando que eu vou utilizar 8,34? Quando o meu objetivo final for uma cor quente, eu vou utilizar 8,34. Quando que eu vou utilizar 8,3? Quando o objetivo final for uma cor fria. Se eu tenho um cabelo 9 que está amarelo, loiro 9 amarelo, e eu tenho um monte de resíduo de mecha esbranquiçada, porque tinha mechas antigas nesse cabelo, e eu quero fazer uma matização nesse cabelo de um 9, por exemplo, frio, eu preciso repigmentar, certo? A repigmentação na altura de 9 só precisa ser feita se você quiser um loiro frio. Se você quiser um loiro quente, não precisa repigmentar. Tá claro isso para vocês? Por que que eu preciso repigmentar só quando eu quero um loiro frio? Presta atenção. Tenho mechas na altura de 9 e tenho mechas na altura de 10. Só que a maioria do cabelo é 9. 9 dourado, amarelo. E alguns fios, 10. Ok. Se você escolher, por exemplo, 9,2, que é um violeta, um perolado, com 5 minutos, essas mechinhas 10, elas ficam que cor? Platinadinhas, não ficam? E as amareladas, já estão boas? Não. Se você deixar mais tempo para dar tempo de neutralizar o amarelo, o que vai acontecer com as mechas branquinhas? Vão chumbar. Ok? Então, você precisa repigmentar por isso. Você vai devolver pigmento dourado, certo? Para essas mechas que estão brancas. Depois que tudo ficar amarelo, aí você pode aplicar o 9,2. Aí fica espetacular. Todo o cabelo fica frio no uniforme da cor que você idealizou antes, certo? Agora, para ficar melhor, eu vou colocar aqui uma cor coringa, que é o 0,34. Tonalizante sem amônia, tá, gente? 0,34, que você pode acrescentar essa cor em todas essas misturas que eu falei para vocês. Pode misturar essa com essa, uma dessas duas com essa, ou essa, ou essa. Qualquer uma dessas você pode misturar com 0,34. Ele ajuda com que essa repigmentação fique com a coloração de fundo de clareamento, não com cor de tinta. Então é muito bom misturar o 0,34 em qualquer uma dessas misturas. Aqui, por exemplo, eu acredito que já esteja bom, vocês não acham? Limpa a mechinha para a gente dar uma olhadinha. Então você pega uma mecha, remove para ver se já pigmentou. O que você acha? Ó, já tá bom. Eles vão lavar ali e vão trazer para vocês. Pode lavar aqui mesmo, ó. Tem uma toalhinha, só remove com água. Pode lavar aqui mesmo, não tem problema. Então, esse passo é o passo da repigmentação. Ficou claro para vocês a repigmentação? Quanto tempo que deixa a repigmentação? Primeira coisa é a proporção. Se essas cores aqui você encontrar tonalizante, sem amônia, é melhor para você fazer repigmentação. Ok? É melhor usar tonalizante. O oxidante que você vai utilizar vai ser 6 volumes. 6 volumes o oxidante, certo? Só para revelar o pigmento e nada mais. Quanto tempo que você precisa deixar? É visual. Se você tem dúvida, igual mesmo, a Natanael está fazendo uma coisa muito importante aqui. Se você tem dúvida, compare, ó. Olha isso aqui que ele está fazendo. Ele está comparando a cor da ponta com a cor da raiz. Muitas vezes a cor do produto engana. O produto é amarelado, então ele te engana. Se você quiser lavar para ver, lava uma mecha, remove o produto, a coloração amarelada que ela tem, e olha, se está realmente como você viu com os seus olhos, aí sim você pode lavar o cabelo todo. O tempo médio que se pigmenta é de 10 a 15 minutos. Então é o tempo que você precisa estar de controle ali. Todo mundo está me ouvindo bem? Está tranquilo ou está muito difícil de entender por causa do barulho? Dá para entender bem? Ok, então vamos continuar. Então eu sempre me preparo para repigmentação a mistura de 1 mais 2. Como assim 1 mais 2? Se eu colocar, por exemplo, 10 gramas da cor que eu preciso, eu vou utilizar 20 gramas do oxidante de 6 volumes que eu acabei de explicar. Ok, gente? Então essa é a proporção ideal
dá uma textura boa, uma fixação legal e rende muito, porque os tonalizantes da E-Cosmetics têm essa vantagem, né? Muita rentabilidade, porque é 1+2. Algumas marcas é 1+1. Ninguém consegue ganhar dinheiro desse jeito, né? Então, 1+2 ajuda bastante a gente financeiramente aí. Vamos lá. Continuando aqui a nossa explicação. Eu vou explicar para vocês agora uma proposta de tonalização ou para chegar a algumas tonalidades de loiro, considerando cada fundo de clareamento. Então, nós vamos falar primeiro da altura de 6, depois da altura de 7, depois da altura de 8, depois da altura de 9, depois da altura de 10. Então, aguenta aí que nós temos todas essas informações para falar para vocês ainda. Depois que eu fiz o processo de clareamento, meus cabelos ficaram uniformes ou não, ou depois que eu fiz a repigmentação, nós vamos trabalhar seguindo uma proposta, dois tipos de proposta. Você pode seguir para o caminho da neutralização do fundo de clareamento, que é muito comum, algumas pessoas querem esse caminho, ou você pode seguir para o caminho da intensificação do reflexo do fundo de clareamento. Por exemplo, quando o cabelo chega no clareamento ou no nível 6, qual é o fundo de clareamento do 6? Laranja escuro. Tem clientes que querem um marrom acobreado ou um marrom dourado. São cores quentes, então você vai aproveitar o fundo de clareamento. Ou talvez a pessoa deteste essa tonalidade. Então eu vou tirar ou neutralizar o fundo de clareamento. E eu vou mostrar para vocês essas possibilidades aqui, principalmente a neutralização, que é onde muitos profissionais se equivocam e erram muito. Primeiro segredo para neutralização é: se neutraliza cabelo seguindo a referência do nível de tom, a altura de tom. Não se neutraliza cabelo com altura de tom diferente. Tem um cabelo nível 6, aí eu vou utilizar 6 alaranjado. Eu vou aplicar 8.1, porque o azul neutraliza o laranja. Mas esse azul está na altura de 8, não está na altura de 6. Então você vai ter uma neutralização parcial, que vai durar pouquíssimo tempo. Vai desbotar, não vai ficar bonito por muito tempo e não vai ficar legal. Neutralização, ela precisa ser utilizada referente à mesma altura de tom, mesmo nível de clareamento. Por exemplo, tem um cabelo com o nível 6. Qual é o fundo de clareamento do 6 que eu falei lá atrás? Vocês lembram? Laranja escuro. Aqui também pode ser chamado de vermelho ou avermelhado. Vamos seguir primeiro o caminho da neutralização, certo? Vamos seguir primeiro o caminho da neutralização. Se eu quero um cabelo, uma proposta para neutralizar, eu preciso buscar uma cor que elimine esse fundo de clareamento. Qual é a contracor, ou qual é a cor que elimina a presença de laranja e vermelho? Quem tira laranja? Quem elimina laranja? Pode falar, alto. Azul elimina laranja, vocês já sabem disso. Então nós precisamos de uma cor que tenha a presença de azul. E qual a cor que elimina o vermelho? Verde. Muitos profissionais têm medo de utilizar verde. E às vezes é bom ter medo mesmo, porque dependendo da marca, esse verde fica da cor de erva mate, certo? E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós na E-Cosmetics temos 3 tipos de verde. Nós temos um verde que é para neutralizar quando faz uma coloração, ou colorir um cabelo natural, vai clarear, aparece um reflexo vermelho, esse verde é para tirar esse vermelho aí. Que cor que é essa? 6.13, 7.13, 8.13. Eles são para isso, certo? Existe um verde na cartela de cores que é para tirar avermelhado. Então eu tenho um esverdeado que é para tirar um avermelhado. Não é para tirar um vermelho da cor de cereja, é avermelhado, certo? Qual é essa família? 6.31. Ele consegue eliminar esse avermelhado, certo? Mas essa cor aqui, ela só é suficiente para eliminar o avermelhado.
mas ela não consegue tirar totalmente o laranja. Então eu preciso do 6.1. Então, para essa cor ser eliminada perfeitamente, eu preciso da junção do 6.1 mais 6.31. Essas duas cores juntas, elas conseguirão eliminar na totalidade esse reflexo de fundo de clareamento. Eu estou falando de fundo de clareamento. Um cabelo que está nesta tonalidade, certo? Que está nessa tonalidade. Wesley, eu posso misturar o 6.1 com o 6.13? Pode, mas você precisa ter muito cuidado, porque esse verde ele é muito intenso. E considerando o fundo de clareamento, qual cor que é mais vibrante, que é mais intensa? Laranja ou avermelhado? Laranja. Então eu preciso de ter uma presença não muito intensa do esverdeado. Tá claro isso para vocês? Então vocês podem utilizar 6.1 mais 6.31 em proporções iguais, que você vai ter uma neutralização perfeita. Então, falando de neutralização, essa é a minha referência. Wesley, se essa cliente minha tem um fundo de clareamento, e esse fundo de clareamento, ele é de uma coloração. Por exemplo, tinha uma coloração preta, ou um castanho escuro. Quando esse cabelo é clareado, esse cabelo não revela um fundo de clareamento limpinho, bonitinho, laranja avermelhado. Muitas vezes ele é mais vermelho do que laranja. Vocês concordam comigo? Nesses casos, o ideal é que você misture o 6.13 ou uma cor que é ainda melhor do que o 6.13 para essa função, que é o 6.713. Essa cor aqui, ela vai te ajudar a fazer essa neutralização misturada com o 6.1. Tá claro para vocês? Dá um joinha assim se está claro. Tá tudo bem? Ok, então vamos continuar a nossa aula. Eu falei de neutralização. Se você não estiver pensando em neutralização, você pode pensar em intensificar. Nós temos algumas cores que ajudam a eliminar o fundo de clareamento e revelar um outro reflexo. Por exemplo, o 6.71. O 6.71, ele consegue eliminar uma pequena quantidade do alaranjado e deixar uma presença de um tom de marrom, um caramelo até bonito. Se esse cabelo estiver bem quente, o 671 tem um grande poder de eliminar o fundo de clareamento. Mas é uma neutralização parcial, não é uma neutralização total. Tá tranquilo essa diferença para vocês? É bom entender isso, porque às vezes nós pensamos que essa neutralização que é feita por essa cor, ela é definitiva, e não vai ser. Ela vai perdendo com o tempo, porque ela não foi total, certo? Neutralização total é só aqui. Aqui é parcial. Se você não quiser uma neutralização nem parcial nem total, mas você quer apenas tirar a intensidade do fundo de clareamento para fazer cores mais quentes, você precisa da presença do marrom. O marrom, ele tem uma função de neutralização ou de retirar a intensidade do fundo de clareamento. Por exemplo, se eu tenho um cabelo que está com esse fundo de clareamento laranja escuro, se você aplica 6.7 puro, sozinho, sabe que cor vai ficar esse cabelo? Um marrom, um tom meio neutro, mas com reflexo quente. Então ele tira a intensidade dessa cor tão intensa. Então muitas vezes, quando nós vamos fazer, por exemplo, uma morena iluminada um pouco mais quente, mais caramelo, mais acobreado, algo do tipo, é muito importante ter a presença do marrom para quebrar a intensidade do fundo de clareamento. Beleza? Então eu acabei de mostrar para vocês 3 opções de cores para esse fundo de clareamento. Você pode neutralização total, você pode fazer neutralização parcial, ou você pode tirar a intensidade do fundo de clareamento. Tudo bem? A partir disso aqui, vocês podem acrescentar a qualquer uma dessas cores qualquer reflexo que você quiser para fazer uma criação de cores exclusiva para sua cliente. Por exemplo, eu quero tirar a intensidade e revelar um dourado. Vou utilizar 6.7 mais
um 673 ou mais, um 634, eu tirei a intensidade e revelei um dourado, certo? Eu quero fazer uma neutralização parcial e eu quero revelar um tom de bege. 671 mais 672, por exemplo. Vou gerar um bege fantástico nesse cabelo. Entenderam aqui onde nós estamos querendo chegar? Então essa é a realidade para esse fundo de clareamento. No fundo de clareamento 7, pode matizar. Vocês já conseguem ver a diferença aqui do cabelo? Já fechou totalmente aquele loiro mais douradinho que estava e ficou bem mais quente. Ó, como ele está bem mais quente. Agora nós vamos começar a fazer a aplicação da cor. Vou falar da cor dessa cor de cabelo daqui a pouquinho e também da repigmentação. A repigmentação dela eu já posso falar. Não sei se eu falei já. Já falei? Era para eu ter falado aqui atrás, desculpa, tá, gente? Para fazer a repigmentação dela, nós utilizamos 6,34, certo? Mais 0,34. Eu poderia usar também 7,34 mais 0,34. Lembra que eu falei com vocês que eu sempre misturo 0,34 em qualquer uma das repigmentações? Então foi isso que eu fiz aqui no cabelo dessa modelo. Eu utilizei o 6,34 para ser mais rápido, tá bom? Porque eu queria adiantar minha vida aqui no palco com vocês. Ok, a quantidade de gramas que eu coloco de 0,34 depende. Eu uso de 5 a 10 gramas para cada 20, 30 gramas de base, né, da cor que eu vou utilizar, tá bom? Não tem problema colocar bastante, ele ajuda a adiantar a minha vida, ok? Na altura de um 7, o fundo de clareamento que normalmente se encontra no fundo de clareamento 7 é laranja. Esse fundo de clareamento laranja não é difícil. Neutralização de fundos de clareamento básicos não são difíceis. Quais são os fundos de clareamento básicos? Laranja e amarelo. Neutralizar nível 7, neutralizar nível 9 é mamão com açúcar. Muito fácil, muito tranquilo. Agora, neutralizar nível 6 e nível 8 são complicados. Ok? Então, níveis de clareamento 6 e 8, difícil. Níveis de clareamento 9 e 7, fácil. Por que vocês acham? É porque o fundo de clareamento 6 e 8 é mistura de 2 tons. E muitas vezes nós precisamos calcular a intensidade de um e do outro. Você não sabe, por exemplo, no nível de clareamento 6, quanto de laranja e quanto de vermelho que tem. Então, como você vai saber a precisão para neutralizar? E no fundo de clareamento 8 é amarelo junto com laranja. Talvez o cabelo tenha, na porcentagem, uns 40% de laranja e uns 60% de amarelo. Com os seus olhos é muito difícil você calcular isso precisamente. Então você precisa ter intimidade com o cabelo para saber quanto isso vai ser em proporção, certo? Então isso é muito estudar, prática, vivência, ok? Então isso é muito importante. Vamos então falar do fundo de clareamento 7. Então olha como é fácil. Em um fundo de clareamento 7, a cor que vai neutralizar esse laranja aqui é o 7.1. Olha que fácil. Então o 7.1 ele vai ser a cor básica para fazer essa neutralização. Ele vai eliminar 100% desse fundo de clareamento laranja do cabelo. Isso quando você quer fazer uma neutralização total. Neutralização total. 100%. 7.1 e só. Nós temos ele no tonalizante, que inclusive é espetacular, certo? Se você quiser uma neutralização parcial, você vai utilizar 7.71. Essa cor, ela tem menos presença de acinzentado, então ela tem uma neutralização mais suave, ok? Então a neutralização parcial. Se você quiser uma neutralização parcial. Se você quiser apenas tirar a intensidade desse cabelo, tirar a intensidade desse laranja, você vai utilizar 7.7. Tirar intensidade. Só para tirar a intensidade do cabelo. Então,
acabei de mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, as 3 opções que nós temos para retirar essa intensidade. Existe uma outra cor nesse nível aqui que pode ser utilizado também para tirar a intensidade. Qual cor que é essa? (7.21) é uma cor que também ajuda a tirar a intensidade desse fundo de clareamento. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Jóia. A partir dessa base aqui, vocês podem acrescentar o que vocês quiserem. Por exemplo, eu quero tirar a intensidade e revelar um dourado, que eu gosto muito. Então eu posso utilizar 7.7 mais 773. Tirei a intensidade e revelei um dourado. Essa é a cor do cabelo dela. Eu estou tirando a intensidade desse laranja e vou revelar um marrom dourado, que eu adoro essa cor, certo? Eu sou apaixonado por essa cor. Wesley, se eu não quisesse tirar a intensidade, se eu quisesse, tipo, fazer uma neutralização parcial e revelar esse dourado, você poderia misturar 7.71 mais 7.73. Ó, tirei, neutralizei parcialmente essa cor e revelei um marrom dourado. Não, Wesley, eu quero neutralizar 100% esse fundo de clareamento e revelar o marrom dourado. O que você vai fazer? 7.1 mais 7.73. Vocês entenderam agora de onde parte as combinações de cores? Às vezes você vê um curso, você vê uma pessoa que fala bem assim: ah, eu utilizei 7.7 mais 773. A partir de onde que ele tirou isso? Qual a ideia dele? Algumas pessoas fazem isso com sentido, outras fazem por fazer. Fez, deu certo, gostou, fez sem pensar, mas eu estou explicando para vocês qual é o fundamento de uma criação de uma cor. Você pode fundamentar essa cor através desses 3 princípios: neutralização total, parcial ou tirar a intensidade. Tá claro para vocês? A mesma coisa acontece com o fundo de clareamento 8. Então já falei com vocês a cor que a gente está usando aqui, né? 7.7 mais 773. No nível 8, amarelo alaranjado. Vamos perder um tempo aqui, né? Esse fundo de clareamento amarelo alaranjado, ele tem a característica de ser irregular demais. Então nós temos 2 cores que vocês podem utilizar para esse fundo de clareamento. Nós temos uma cor que é 8.89. 8.89 é esta tonalidade aqui, ó, da cartela. Ela tem essa numeração, mas se eu puder traduzir essa numeração para vocês, é como se fosse 8.21. O que é isso? É a presença de violeta e também de azul, que conseguem eliminar com precisão a presença de amarelo e de laranja. Agora uma informação muito importante. Além dessa cor conseguir neutralizar, você como profissional precisa ter um pouco de noção de visão, para você saber o quão dourado, o quão amarelo e o quão laranja está esse cabelo. Se você quiser um pouco mais de intensidade no processo de neutralização, você vai precisar acionar 0.21. Sabe o que é o 0.21? É um mix, que ele está aqui. Essa cor aqui é um mix. É o violeta e o azul puro, sem altura de tom. Ele consegue potencializar uma cor que é violeta ou azulada. Então você vai potencializar ela. Todas as vezes que você visualizar esse fundo de clareamento e pensar assim: esse fundo de clareamento está um pouco difícil de neutralizar, acrescenta o 0.21 ao 8.89, que você terá ali uma base fantástica de neutralização. Então, o 8.89, ele consegue neutralizar o fundo de clareamento. E a cor que nós temos na altura de 8, que tira a intensidade desse fundo de clareamento, é o 8.7. Ok? 8.7.
Nós não temos 8.71, certo? Mas muitas vezes nós não precisamos. Você pode, para criar um 8 mais frio, você pode usar 8.7 mais 0.21, que você vai ter uma cor também que pode tirar mais a intensidade. Então aqui eu tenho neutralização total, neutralização parcial, e aqui eu tiro a intensidade, ok? E a partir dessas três cores, dessas três bases, eu posso acrescentar a cor que eu quero que revele. Por exemplo, eu quero revelar neste cabelo um tom de... Eu quero tirar a intensidade. Escutem o que eu estou falando, ó. Eu quero tirar a intensidade. Qual dessas três? Tirar a intensidade. 8.7. Mas eu quero tirar essa intensidade, mas eu quero revelar um pouco mais de dourado. O que eu faço? 8.7 mais 8.3. Ah, eu quero tirar a intensidade, mas eu quero revelar um tom de bege. 8.7 mais 8.72, vai ficar mais bege. Ou 8.7 mais 8.31. É outro reflexo de bege. Esse é um bege mais frio, esse é um bege mais perolado. Entende onde nós podemos trabalhar com as misturas? Ah não, Wesley, eu quero neutralizar esse fundo de clareamento. Eu detesto esse fundo de clareamento do 8. Eu não gosto. Minhas clientes não gostam. Então, vamos lá, neutralizar. 8.89. Neutralizei. Mas a minha cliente, ela quer acinzentado. Ela quer neutralizar e ela quer acinzentar. É possível? Lógico. 8.89 mais 8.1. Então, eu neutralizei e também acinzentei. Tá claro para vocês? Tranquilo? E a partir disso você pode ir aumentando todo o seu leque de conhecimento. A mesma coisa. E por último, né? Nós vamos falar sobre nível 9. Qual o fundo de clareamento do 9 mesmo? Amarelo. Amarelo. Nós temos uma cor que neutraliza 100% o amarelo. Quem elimina totalmente esse amarelo do cabelo é o 9.2. Toda vez que eu quiser uma neutralização total, eu vou utilizar 9.2, neutralização total. Se você quiser tirar a intensidade desse 9 ou tirar a intensidade desse amarelo, você tem aí uma cor fantástica que é o 9.7. 9.7 tira muita intensidade desse amarelo no fundo de clareamento. E se você quiser uma neutralização parcial, 9.7 mais 0.21 consegue tirar ou neutralizar mais parcialmente esse fundo de clareamento. Dependendo do tempo, neutraliza total também, tá, gente? Porque esse fundo de clareamento não é difícil de neutralizar. É assim para neutralizar. Existe uma outra cor que também reduz muito a intensidade, que é o 9.0 tonalizante. Sim, 9.0 tonalizante tem um alto poder de remover a intensidade de fundo de clareamento. Sabe por quê? As cores naturais da E-Cosmetics, elas foram feitas com o objetivo de ajudar na neutralização do fundo de clareamento. Desde o nível 1 até o nível 10. Então, o 9, ele também consegue neutralizar um pouco o fundo de clareamento. Então, ele ajuda muito nessa função também de tirar a intensidade do fundo de clareamento. Então, vamos lá. 9.2, neutralização total. 9.7 ou 9.0 vai tirar a intensidade. E o 9.7 mais 0.21, neutralização parcial. Tá claro para vocês? Tranquilo? E a partir daqui nós podemos criar várias outras cores. Nós podemos chegar a vários outros níveis de cores. Como assim, Wesley? Simples. Eu tenho, por exemplo, um cabelo que está amarelo na altura de 1,9 e eu desejo neutralizar totalmente o fundo de clareamento. Qual cor que eu vou usar? 9.2. Mas a minha cliente quer neutralizar o fundo de clareamento e ela quer que fique acinzentado. Como que faz?
9,2 mais 9,1. Ou uma cor que nós já temos pronta aqui na cartela, que é o 9,21. Ela já faz isso sozinha, ela já vem misturadinha para você fazer essa cor. Nós deixamos ela pronta porque nós sabemos que é uma cor popular, que muitas pessoas desejam. Então a gente já deixou ela prontinha para vocês, tá bom? Ah não, Wesley, eu quero aqui tirar a intensidade. Ó, escuta, tirar a intensidade. Tirar a intensidade. E eu quero revelar uma tonalidade dourada. 9,7 mais 9,3. Ou 9,0 mais 9,3. Se você usar um 9,0 de outra marca, pode ser que o cabelo fique amareladão. Porque alguns 9 de algumas marcas são bem douradão, bem amarelo. Então, cuidado. Eu estou falando de 9 tonalizante da Ecosmetics. Nem uso permanente também não. Porque além de você deixar o cabelo amarelo, você vai abrir totalmente o fundo de clareamento do seu cliente. Então, é 9,0 tonalizante. Ok? Nós usamos essa cor ontem em uma das modelos. Quem acompanhou viu esse resultado. E a partir disso aqui, gente, vocês podem ir para várias outras possibilidades. Tá claro isso para vocês? Tá tranquilo? Ok. Nós já estamos caminhando para o final do nosso workshop, tá? É 1 horinha. Então já está acabando aqui já. Para finalizar esse workshop, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tratamento, antes de finalizar. Aqui já tá bom? Ah, tá quase bom já. Eu vou pedir para a modelo, remove o produto de uma mecha. Eu vou pedir a modelo para vir aqui no meio, para vocês verem o que nós falamos e fizemos, para vocês verem, tá bom? Tá ótimo. Desce aqui, por favor, meu amor. E fica aqui no meio para as pessoas olharem o seu cabelo. Tudo que eu falei para vocês aqui agora sobre o que foi feito, acabou de acontecer no cabelo dessa modelo. Então eu expliquei, mostrei o processo e vocês já podem ver o resultado. Quem quiser levantar, pegar, tocar, ver o resultado da cor. Se você quiser ir aqui no meio, meu bem, também pode vir, ó. Muitas pessoas falam que cabeleireiro é arte. Eu falo que cabeleireiro é técnica total. É conhecimento, informação. É impossível você resolver problemas assim só com arte. Impossível. A arte, ela funciona para a criação de efeitos, não de cores. As cores, você precisa ter conhecimento. Se o cara fala que é um artista e cria cor, é porque ele já estudou e já aprendeu a criar. Agora, sem estudar e sem conhecer, você não vai chegar a lugar nenhum, tá bom? Então, toda arte precisa de uma técnica. Você acha que um pintor ele não estudou para fazer suas artes? Estudou muito. Então, a mesma coisa somos nós como cabeleireiros, ok? Para finalizar o nosso workshop, pode levar ela para lá para o lavatório. Finalizar o nosso workshop. Nosso workshop fala sobre cabelos loiros, colorimetria em cabelos loiros. Existem algumas coisas muito importantes quando se fala de colorimetria em cabelos loiros. Uma delas, que eu não falei até agora, é saúde dos fios. Só é possível técnica, só é possível revelação de cor, só é possível criação de cor em cabelos que estão saudáveis, em cabelos que estão sãos, que estão sadios. Se você usar toda a técnica, todo o conhecimento que eu falei para vocês aqui, em um cabelo danificado, poroso, elástico, a cor não fixa. Vocês sabiam disso? Vocês já viram isso? Pegar um cabelo todo elástico, danificado, aplicar um tonalizante, quando lava fica da mesma cor que estava? Já aconteceu isso com vocês? Óbvio que sim, porque a cutícula está extremamente exposta, aberta, danificada, não tem nada que segura, nada que segura. Cabelo com progressiva, cabelo queimado de prancha, vai ter problemas com a cor, porque o cabelo precisa ser sadio, saudável. Então nós precisamos tratar esse cabelo todos os momentos, todos os momentos. Eu utilizo um produto para fazer isso em vários momentos, que é a cistina. Quem aqui conhece a cistina da Ecosmetics? Vocês podem falar para quem não conhece se é bom? Gente, é espetacular. Esse produto ele é um repositor de aminoácidos.
que são os aminoácidos? Os aminoácidos são responsáveis pela formação da estrutura capilar. Quando você faz uma química, uma descoloração, você desfaz a estrutura. Quem é que faz essa estrutura novamente? Aminoácidos. Então vocês precisam estar fazendo isso constantemente. Às vezes eu aplico a cistina antes mesmo de descolorir um cabelo. Borrifo, aplico, depois eu seco, depois eu faço as mechas. Percebo que tem algum dano, aplico a cistina novamente. Ela ajuda a deixar o cabelo saudável e firme para que eu consiga fazer a cor no final. Certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dica para vocês. Fez uma técnica de balayagem, fez uma técnica de mechas, o cabelo da sua cliente ficou espetacular. Não deixe essa cliente lavar o cabelo a primeira vez em casa, não. Por quê? Porque a cliente tem, por exemplo, 6 meses, 8 meses que não faz mechas. O cabelo dela está extremamente saudável, extremamente com uma cutícula fechadinha, alinhadinha, zero porosidade, zero tudo. Qualquer cabelo que passa por uma descoloração ao nível 9 ou 10, ele muda um pouco a estrutura capilar. Ele fica um pouco mais poroso, ele não vai secar naturalmente com a mesma estrutura, as cutículas não voltaram ao seu pH fisiológico, o cabelo está um pouco ainda inchado. Isso acontece ou não acontece? Sim ou não? É normal isso acontecer. Mas quando a cliente ela vai lavar o cabelo dela em casa e faz isso, ela não sabe às vezes pentear, ela não sabe como secar, ela deixa às vezes secar sem fazer um bom acabamento, uma boa finalização. Como que ela vai falar? O que ela vai imaginar? Acabou com o meu cabelo ficou danificado, meu cabelo ficou estragado. Eu coloquei uma cultura no meu salão, onde todas as minhas clientes que terminam de fazer mechas, elas precisam pelo menos sair com o horário marcado e às vezes pago da primeira vez que lavar o cabelo, lavar no salão. Por quê? Porque quando essa cliente chegar no salão, eu vou começar a conferir detalhes, saúde, está danificado, está saudável, a cor ficou do jeito que você queria, que ela queria. Olha como é que trata o cabelo. Eu vou dar uma aula para minha cliente de como ela precisa lavar o cabelo. Você não pode usar um shampoo que limpa muito o cabelo, que vai ficar ressecado. Tem que ser um shampoo hidratante, um shampoo ideal para o seu cabelo. Você não pode usar um secador grudado na mecha, porque vai mudar a cor. Você precisa usar um protetor térmico, você precisa usar uma máscara ideal para tratar esse cabelo. Você pode proporcionar para ela ou propor para ela um cronograma específico para o cabelo dela. Tudo isso você vai fazer com muito mais calma depois que ela voltar. Então é uma estratégia que eu uso e também uma questão de responsabilidade profissional para cuidar ou fazer um pós-venda. Já ouviram essa palavra, pós-venda? Então você precisa fazer esse pós-venda na sua cliente. Então eu faço isso de 10 clientes que eu faço mechas, mais ou menos 7 a 8 voltam para fazer esse procedimento. Todas que voltam, eu não tenho problemas. Uma ou outra que não volta, muitas vezes elas mandam uma mensagem ou reclamam de alguma coisa, porque não voltaram, certo? Então, o cuidado pós-mechas é muito importante. Eu costumo utilizar no meu salão a plástica capilar. O que é a plástica capilar da Ecosmetics? É um reconstrutor à base de proteínas, que ele tem um alto poder reconstrutivo e reparativo das cutículas e do córtex, e restaura imediatamente qualquer dano, porosidade, ressecamento, pontas duplas ou até mesmo elasticidade que ficou com as mechas. Então, eu tenho uma cliente com um cabelo no dia que faz as mechas e com um cabelo totalmente diferente quando ela faz uma reconstrução. Então, essa é a minha recomendação para que vocês façam no cabelo da sua cliente. E vocês podem recomendar para essa cliente ou vender para essa cliente um kit de manutenção para ela usar em casa. Qual manutenção que eu recomendo para vocês? Vou pedir aqui ajuda para alguém? G, acho que G não está me ouvindo. Vou pedir outra pessoa. Marina, traz para mim o kit de manutenção do Color Glam Blonde e o Brunet. Nós temos 2 kits de manutenção para cabelos loiros, tá? Nós temos um kit de manutenção que é para cabelos morenas iluminadas e um kit de manutenção para loiras. Qual a diferença? Qual a função? Manter a cor que você fez. Ele não é azul, ele não é violeta, ele não é verde, ele não é nada disso. É um produto branco. A única função desse produto é não deixar que a cor saia.
Ele não permite que a cor vá embora. O pH desse shampoo é bem baixinho. Ele é extremamente hidratante. Extremamente hidratante. Não resseca, não embaraça. A máscara, ela tem um alto poder regenerativo também. Pode vir aqui, pode trazer aqui. Ó, esse aqui é o Color Glam para loiras. Vocês vão ver aqui, ó, blonde, para loiras, ok? Então é o shampoo, a máscara, e toda loira que se preze precisa de um óleo para usar no cabelo todos os dias. Só que esse óleo não pode ser um óleo tipo um reparador de pontas, porque vai ficar pesado, vai ficar gorduroso o cabelo. Esse óleo tem que ser um óleo leve, que ele desaparece no cabelo, é para tratar porosidade e ressecamento. Então esse óleo foi feito exatamente ou exclusivamente para isso, ok? E se essa sua cliente é morena iluminada, nós acabamos de lançar um kit Color Glam para morenas, que inclusive o óleo ele tem essa função de manter aquele brilho caramelizado que as morenas iluminadas são apaixonadas. Então é um kit próprio para elas também, que vai manter essa cor das morenas iluminadas, ok? Então, é essa a minha rotina de trabalho, é essa a minha rotina de pensamento e de ideias para loiras, é essa a minha rotina de tratamentos e minha rotina de direcionamento de tratamento para as minhas clientes, ok? Muito obrigado a vocês, Deus abençoe e até um próximo, ok?